Boa noite, gente. Estamos aqui para mais um devocional. Olha que situação. São 21h53, não é dos horários mais tardes da minha vida, trazendo aqui o devocional. Hoje eu tive que ir ali a 100 e poucos quilômetros daqui, realizar algumas tarefas. E aí cheguei aqui, fui concluir algumas coisas. E o mais importante é poder estar entrando aqui, né? Para compartilhar com vocês aquilo que Deus vai falar comigo e vai falar automaticamente com vocês também. Então sejam bem-vindos à live do Se Deus Mandar, a Vivi vai falar. Hoje a gente vai falar o tema Obreiro de Deus e a gente vai ler Gênesis 39, do 19 ao 23. Fique aí porque Deus tem uma palavra poderosa para nós, de conforto, de exortação, de crescimento. Seja bem-vinda, Ju, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo, Júlia Rocha. Sejam bem-vindos, Antônio, Wanda, sejam bem-vindos. Obreiro de Deus. Gênesis 39, 19 e 23 diz o seguinte: E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras que fez, teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha só que benção. Esse texto retrata exatamente da história de José, ali no momento em que a esposa de Potifar ficou encantada com José e tentou agarrá-lo, mas ele fugiu. E a esposa de Potifar rasgou as vestes de José, mas ele fugiu. Mas ela inventou para o marido que José tentou agarrá-la, que era ao contrário. E José foi parar na cadeia, porque o cárcere, né, que aqui fala da casa do cárcere, era a cadeia, né, onde ficavam os presos do rei. E ali ele encontrou graça no carcereiro mor, e Deus já começou a honrar e preparar José ali, naquele lugar. Porém, José ficou anos ali, né? Muitos anos. E ele poderia murmurar, ele poderia perguntar por quê, já tinha passado pelo que tinha passado com os irmãos dele vendendo ele, né? O pai achava que ele estava morto e ele nem sabia. Mas Deus já estava forjando e preparando José para algo muito grandioso, que era o grande propósito de Deus. É por isso que eu costumo falar que o maior interessado no nosso sucesso, mais do que nós mesmos, é Deus. E aqui diz o seguinte: o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. É o destaque, o versículo 23. Em um campo de refugiados no Oriente Médio, Reza ganhou uma Bíblia e, lendo-a, conheceu e cresceu e creu em Jesus. Sua primeira oração em nome de Cristo foi: usa-me como teu obreiro. Mais tarde, após deixar esse local, Deus respondeu a oração dele e Reza conseguiu um emprego numa agência humanitária,
voltando ao acampamento para servir as pessoas que conhecia e amava. Iniciou clubes esportivos, aulas de idiomas e assessoria jurídica. Qualquer coisa que pudesse trazer esperança. Reza vê esses programas como oportunidades de servir aos outros e compartilhar a sabedoria e o amor de Deus. Ao ler sua Bíblia, Reza sentiu-se ligado à história de José em Gênesis. Ele percebeu como Deus usou José para promover sua obra enquanto ele estava na prisão. Por estar com José, Deus mostrou-lhe bondade e concedeu-lhe favor. O carcereiro colocou José no comando, delegou suas responsabilidades ao jovem e não mais se preocupou, porque Deus abençoava José em tudo que ele fazia. Deus promete estar conosco também, quer estejamos enfrentando uma prisão literal ou simbólica, dificuldades, distância, mágoa ou tristeza. Podemos confiar que o Senhor nunca nos deixará. Assim como capacitou Reza para servir os que estavam no acampamento e José para administrar a prisão, Deus também estará perto de nós. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Moraes. Seja bem-vindo. Você já experimentou a ação redentora de Deus, como a história de José o ajuda a confiar mais no Senhor? Então, são duas perguntas. Você já experimentou a ação redentora de Deus na sua vida? Como a história de José o ajuda a confiar mais no Senhor? Então, eu estava falando aqui. Para quem não conhece a história de José, ele tinha 17 irmãos e os irmãos tinham inveja de José, porque José era um menino sonhador. E ele sonhava, e aí ele contava esses sonhos, e os sonhos deles eram proféticos. E os irmãos decidiram de vez dar cabo de José. E eles jogaram José no poço, depois venderam ele para pessoas, né, que levaram José para o Egito. E falaram para o pai que José tinha sido morto. José foi parar lá no Egito e ele começou a se destacar e virou um servo de Potifar. Potifar trabalhava para o rei e a esposa de Potifar ficou encantada com José e ela ficava ali atrás de José o tempo inteiro. Até que um dia ela tentou agarrar José, mas José, perna para quem te quero, fugiu da aparência do mal, porém ela rasgou as vestes de José e aí ela falou para o marido, ao contrário, que José tentou agarrá-la. Com isso, Potifar colocou ele na casa do cárcere, que é esse texto que a gente está lendo hoje. Só que Deus já estava forjando José para aquilo que ele queria. Então, assim, hoje a gente está falando de obreiro de Deus, que ele continuou fazendo a obra de Deus e se destacando até lá no cárcere. Porém, José ficou muitos anos lá e Deus estava forjando ele para ser nada mais, nada menos do que o governador do Egito. Ele era o cara, depois de Faraó, era José. E Deus levantou José a governador porque veio uma fome naquele lugar. Deus dava discernimento de sonhos a José. Eu estou resumindo aqui, né, para ficar mais claro para vocês, quem não conhece a história. E José teve a oportunidade de reencontrar os irmãos, perdoar e rever o seu pai antes que seu pai partisse. E suprir a necessidade da família dele e do povo que estava na época da fome, porque ele era o governador do Egito e ele já tinha
discernido um sonho de Faraó, que falava sobre a escassez de 7 anos e a abundância. E na abundância, ele, como governador, ele juntou alimentos para que pudesse suprir a necessidade tanto do povo do Egito, e isso serviu de escape para a família de José e mais algumas pessoas do acampamento deles. Então, o que a gente aprende com essa situação é que, em meio às situações da vida que a gente passa, mesmo que seja a situação de um cárcere emocional, o Senhor, ele traz o escape para nós. É como está aqui no texto. Deus promete estar conosco também. Que estejamos enfrentando uma prisão literal ou simbólica, dificuldade, distância, mágoa ou tristeza, podemos confiar que o Senhor nunca nos deixará. Assim como o capacitor reza, que é a história aqui do devocional, depois eu vou baixar essa live e eu coloco lá no meu feed, portanto, me segue lá, você vai ter acesso a outras lives, inclusive essa, tá? A gente lê um textinho do devocional diário, que é esse daqui. Se também você quiser me adquirir, me pede lá no privado o link que eu tenho. É baratinho, acho que é R$18, se eu não me engano. E é bom pra gente ler, é diário, ó, 12 de janeiro. Ano passado eu fiz todos os dias. Esse ano já comecei esse novo aqui. Então, a gente tem que buscar a palavra de Deus, porque é essa palavra que traz pra gente o refrigério. É a palavra de Deus que dá para nós a direção. Então, se nós precisamos de direção, se a gente tem andado em caminhos que muitas das vezes a gente pensa, meu Deus, eu penso que tá indo tudo bem, não tá indo tudo bem, é porque a gente está desalinhado com aquilo que o Senhor tem para nós. Mas se a gente se alinhar naquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos ser abençoados. Amém? Então, nesta noite, a pergunta que não quer calar é: você já experimentou a ação redentora de Deus na sua vida? Eu já. Você já? Você, com a história de José, que a gente acabou de retratar aqui, te ajuda a confiar mais no Senhor? Porque quando são essas histórias bíblicas que a gente vai lendo, que a gente vai vendo que Deus fez. Gente, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os milagres, as coisas que Deus fez, que estão escritas aqui na Bíblia, Ele continua fazendo. E nós precisamos crer nisso, porque Ele vai fazer na minha e na sua vida. Ele já fez na minha e na sua vida e vai continuar fazendo. Então, neste momento, eu quero estar orando por vocês, por mim, pela minha casa. E se você tiver algum pedido de oração, eu te peço que escreva aí no chat, enquanto eu não fecho meus olhos para orar. Porque depois eu só vou ter acesso depois, mas mesmo assim eu oro, tá bom? Eu oro e respondo. Porque depois eu vou fechar meus olhos, eu não vou ter acesso, que eu não vou ficar olhando para o chat, né? Mas que essa reflexão de hoje venha nos fazer entender que Deus está no controle de tudo. E que mesmo quando tudo diz que não, que parece que não, que Deus não está nos acudindo, que a gente não está escutando a voz de Deus, mesmo assim, como que José ali naquele cárcere, com José sendo acusado, estando preso por algo que ele não fez, o Senhor está trabalhando para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Então, que nós sejamos fiéis a Deus como José foi fiel a Deus em todo o tempo, porque quando a gente é fiel a Deus, o Senhor nos honra. Amém? Então vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu coloco as nossas vidas diante do teu altar.
Deus, nos cobre com teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, que todos os planos de Satanás sejam frustrados nas nossas vidas e que os teus planos venham ser realizados em nós. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que esteja na vida de cada um daqueles que entraram nem que por um segundo nesta live. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, trazer sobre cada lar aqui representado, Senhor. Traz, Senhor, da tua unção, da tua libertação, da unidade, da comunhão, da paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ter sede de buscar a tua face, que possamos, Senhor, ter interesse de ler a tua palavra, porque ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, e a tua palavra é o verbo, e Jesus é o verbo. Senhor, nós declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida, e nós cremos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e nós te amamos. Então eu te peço, Senhor, que nos dê uma noite reparadora de sono e nos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se você chegou agora, assista a live já lá no meu perfil. Segue lá, você vai ter acesso a outras lives também. Sempre que eu entrar aqui numa live online, vocês vão ter acesso, vão ser avisados, tá bom? Que Deus abençoe. Beijo no coração.